Oiê, tudo bom? Deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabia que a forma que você se relaciona consigo mesmo diz muito sobre a forma que você se relaciona com o outro? Bom, o inverso também serve. A forma que você se relaciona com o outro diz muito sobre a forma que você se relaciona consigo mesma. Deu para entender? Não entendeu? Tá confuso? Vou explicar tudinho depois da vinheta, mas antes que você se esqueça, deixa a sua curtida, aperta o botãozinho do curtida, do joinha, para que você não esqueça, porque se você deixar pro final você vai esquecer, e se você não curtir, o YouTube vai entender que você não tá achando esse conteúdo relevante e não vai mais te enviar os meus conteúdos. Outra coisa, se inscreva no canal, se já está inscrito, ative o sininho para que você também seja notificado e compartilhe o conteúdo, porque informação é importante compartilhar sempre, tá bom? Roda a vinheta. Bom, como eu falei, o assunto de hoje é sobre relacionamento. Então vamos logo começar para o que deve ser dito. Como eu falei, a forma que você se relaciona consigo diz muito sobre a forma que você se relaciona com o outro ou vice-versa. O que isso quer dizer? A maioria das pessoas que me mandam mensagem sempre já começam dizendo: olha, eu estou num relacionamento onde a pessoa não me valoriza, onde não me comunica para onde vai, ou então eu estou numa relação há mais de um ano, há mais de não sei quanto tempo, mas ainda não definimos muito bem qual tipo de relação nós temos. Ele não diz nada, eu também não quero impor nada, mas isso está me afligindo, isso está me deixando mal. Veja, vamos começar daí. Se você está numa relação de algum tempo onde nada foi definido e ele não diz nada e você não cobra porque você não quer encurralá-lo, de alguma forma você também está cooperando para que essa relação seja uma relação indefinida. A gente tende muito a cobrar que o outro tenha a atitude que a gente quer que ele tenha, mas a gente tem que parar para pensar se o outro tem noção do que a gente quer, não é verdade? Será que ele tem noção que eu quero firmar essa relação? Porque, tal como ele, eu estou deixando a vida me levar. Então ele pode partir do pressuposto que para mim está tudo bem, não é verdade? Ou então eu sempre delego ao outro tomar uma decisão por mim. Puxa vida, se é uma relação, não importa qual o rótulo que tem essa relação, tanto ele pode ter a iniciativa de firmar algo entre vocês, quanto você também pode ter a iniciativa. Agora, se você se colocar sempre na posição daquela que espera o outro tomar atitude, que delega ao outro uma decisão tão importante quanto essa, você não vai poder reclamar, porque também vai estar cooperando para estar nessa relação indefinida, não é? Então, antes de qualquer coisa, vamos tentar olhar para a gente compreender o quanto a gente não reforça uma atitude negativa do outro. Lá nos meus primeiros vídeos eu já expliquei mais ou menos como é que isso funciona. Às vezes a gente está tendo uma determinada atitude numa relação, então, sei lá, eu fico na minha esperando que o outro se posicione, mas aí o outro não se posiciona e eu também não me posiciono. Aí eu fico culpando o outro por isso, mas veja, eu também de alguma forma estou reforçando essa atitude do outro de não se posicionar. Porque eu ficar quieta não está estimulando no outro o comportamento de firmar algo comigo. Pelo contrário, reforça no outro essa posição dele ficar quieto e da gente continuar numa relação indefinida, não é? Então, sendo assim, você não pode reclamar, porque você também está cooperando para isso. No entanto, se eu fico na minha, esperando o outro se posicionar sobre a nossa relação, né, definir algo, fico um tempo, 2 tempos, percebo que o outro não está definindo nada, então eu tenho que mudar o meu comportamento. Se eu continuar com esse mesmo comportamento, o outro também vai continuar emitindo o mesmo comportamento. Então, para que às vezes eu estimule algo diferente no outro, eu preciso mudar o meu comportamento. Então, ok, o outro não falou nada, então talvez agora seja o meu momento de falar. Porque das duas, uma. Ou o outro vai se encorajar e dizer, não, ok, já que você tomou essa posição, então vamos rotular a relação que a gente tem, vamos definir isso que nós temos, ou então ele vai fugir mesmo, vai dizer, não, não quero, não é isso que eu pretendo agora, o que eu quero é isso, ou você fica na relação, ou você sai. No fundo, você sabe disso. Por isso que você não coloca o outro na posição de ter que responder a sua pergunta, porque você tem medo de ouvir a resposta. E aí, de novo, a gente volta à situação de que você está cooperando para ficar nesse amontoado de coisas que você não está gostando.
Por que eu estou dizendo isso? Na maioria dos casos, as pessoas reclamam da situação que está vivendo. Elas não gostam, estão super insatisfeitas, estão sofrendo, mas elas mesmas compreendem o movimento ou sabem, mesmo que seja superficialmente, o movimento que se tem que fazer para que algo mude, mas elas não fazem nenhum movimento. Elas ficam sempre esperando que o outro se movimente para que a situação mude. Dessa forma, nada vai mudar. Se a gente olhar um pouquinho mais a fundo, a gente vai entender que isso demonstra insegurança. Insegurança da pessoa de não querer ouvir, que o outro não quer ficar com ela, insegurança de não conseguir arrumar uma outra pessoa melhor do que aquela, insegurança de se colocar numa posição onde tenha que ouvir o não, enfim, insegurança, não é? Então a gente está falando de uma pessoa que não tem segurança em si, que a autoconfiança provavelmente está abalada. Então talvez essa relação que você está vivendo, que não está te agradando no momento, sirva para que você faça uma reflexão sobre si mesma, não é? O quanto você está cuidando de você, o quanto você está se sentindo segura. Sabe aquela frasezinha que a gente está acostumado a ouvir? Olha, para amar alguém, antes de tudo a gente tem que amar a gente mesma. São frases feitas, mas que fazem muito sentido. Porque se você não está bem com você mesmo, se você não está se sentindo bonita, se você não está se sentindo confiante, como é que você vai doar algo numa relação para o outro? Não é verdade? Muitas das relações não dão certo porque a pessoa entra super fragilizada numa relação, esperando que o outro a fortaleça, e aí ela delega para o outro essa grande missão de fortalecê-la, né? Aí o outro às vezes nem sabe que lhe foi dada essa missão, ele não consegue lidar com isso porque também ele tem momentos de fragilidades e também precisa de cuidado. Ou então, pior, você entra numa relação com outra pessoa mais frágil que você. E aí fica um esperando do outro cuidado. O que eu estou querendo dizer é para que você, antes de cobrar ou de delegar ao outro missões importantes sobre você, minimamente comunique ao outro o que você espera, né? Eu espero isso de você. É isso que eu desejo. Porque se isso ficar só no plano da imaginação, em algum momento isso vai explodir. Em algum momento a sua insatisfação vai ser demonstrada para o outro. E o outro não vai nem entender o que está acontecendo. E aí a relação vai degringolando. Tá dando para entender ou eu estou falando grego? Deixa eu tentar deixar mais concreto para você. Aquele filme Nasce uma Estrela, da Lady Gaga, já assistiram? Recomendo. Recomendo para você que não está se sentindo segura. Recomendo para você que às vezes pega um detalhe seu e transforma num todo. Por que eu estou dizendo isso? É um filme de romance, para mim, na minha opinião. É um filme básico de romance, mocinho, ok, que tem uma história musical por detrás. Mas o que mais me chama a atenção, e eu espero que você observe isso, é que a Lady Gaga, a mocinha no caso, que faz a mocinha lá, que eu não lembro o nome agora, ela tem muita insegurança, ela tem uma voz maravilhosa, ela tem um potencial artístico maravilhoso, mas ela não enxerga isso, porque ouviu durante a vida que o nariz dela era muito grande, então uma parte pequenininha dela, então imagina, você, dos fios de cabelo até o dedinho mindinho do pé, é um todo, não é sem contar o que está dentro de você. E aí o nariz dela, que é só um detalhezinho do todo, a impedia de confiar em si mesma, a impedia de se achar bonita, a impedia de reconhecer o próprio talento. No entanto, ela entrou numa relação com uma outra pessoa também frágil, mas que num primeiro momento parece não ser tão frágil quanto ela, e que nessa relação um acaba ajudando o outro. E ele, por gostar dela, ele não vê esse pequeno detalhe que é um nariz feio, que poderia impedi-la de conquistar o mundo, segundo ela. Ele vai mostrando para ele, da maneira dele, com o amor dele, que isso é só um detalhe, que ele é muito mais do que isso. Não é verdade? E aí ela vai se percebendo muito além desse nariz. Pelo menos é assim que eu enxergo o filme. E aí ela consegue se desenvolver artisticamente. Por que eu estou falando do filme? Porque às vezes você consegue frisar num detalhezinho seu, numa coisinha mínima sua, que faz com que você se sinta mal com você mesma, que faz com que você não enxergue o seu todo. E aí você entra numa relação de alguma forma esperando ou com algum tipo de expectativa que o outro te fortaleça, que o outro enxergue o seu todo, mas nem sempre o outro vai ser capaz de enxergar o seu todo.
não é verdade? Ele não vai ser capaz de ressaltar as coisas maravilhosas que você tem por dentro. No filme, ela teve a sorte de encontrar alguém assim, que a fortificasse. Mas na vida real, nem sempre isso vai acontecer. Então, o mais importante de tudo é você, antes de entrar numa relação, enxergar o que você tem para doar para o outro. Porque uma relação tem que ser uma via de mão dupla. Você dá, o outro dá. Você recebe, o outro recebe. Se você parar para observar, a maioria das relações hoje ficam desequilibradas, onde um dá mais que o outro, um recebe mais que o outro, ou um quer receber mais do que o outro. Aí fica um desequilíbrio, não é? Fica uma relação unilateral, onde só um se movimenta em direção ao outro. Então, para pensar nisso. Antes de se relacionar, se observe, se compreenda, entenda o que você tem de bom para dar para o outro. E não vem com esse papo de nada. Tem sim. Eu não estou falando de beleza, eu estou falando de conteúdo. Eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que já passei por isso, por aquilo, não é? Eu posso dar isso para a pessoa, eu posso doar aquilo. O que de mim eu posso doar para o outro? E o que de fato eu quero que o outro doe para mim? Faça essa análise. As pessoas estão se relacionando de forma desenfreada e superficial, esperando coisas extraordinárias saírem dessas relações. E aí se frustram, e estão frágeis, e aí entram em depressão, e aí desenvolvem transtornos, e isso vai virando uma bola de neve. O nosso mundo está muito frenético, então as pessoas não estão parando para se observar, para se compreender e para enxergar o outro de verdade. E aí acabam pressupondo sobre si, sobre o outro, e aí as próprias relações, e quando eu falo relação, pode ser relação de amizade, relação de trabalho, não é? Vocês já ouviram falar da geração neném? Que é essa geração de jovens que nem quer trabalhar e nem quer estudar? É uma geração que não está conseguindo se relacionar direito com esse mundo que tem aí, porque não estão parando para se relacionar consigo mesma. Então a minha dica de relacionamento é: se relacione com você mesma, se compreenda minimamente, para que você possa se relacionar com o outro, para que você possa exigir de forma categórica algo do outro. Porque daí quando o outro exigir algo que você não pode dar, você vai ter consciência disso e vai poder verbalizar e dizer: olha, isso eu não tenho condições de doar, isso eu não aprendi, isso eu não desenvolvi. Tudo isso eu estou dizendo para que você tenha o trabalho de refletir mesmo, de nomear tudo isso que eu estou falando, para que você se relacione de forma mais real, para que você se compreenda, para que você dê um tempo para você e enxergue mais o mundo à sua volta. Então, dica de relacionamento: se relacione primeiro com você, entende? Se ame de verdade. Entendo que você não gosta em você, entendo que provavelmente o outro pode não gostar. Entendo que você ama em você. Porque daí, mesmo que o outro diga que isso não é bom, mesmo que o outro tente dizer para você que você não é bom o suficiente, você não vai acreditar. Você vai saber que aquilo só está servindo para te diminuir. Você vai entender que essa relação não está te agregando, que não é isso que você quer, que não é isso que você deseja. E aí você provavelmente vai identificar muito mais rápido uma pessoa abusiva que vai querer entrar na sua vida. Ou se você emitir um comportamento abusivo para com o outro, você vai saber identificar. Eu de verdade espero que você reflita sobre tudo isso. É um vídeo de reflexão. E me conta se você chegou a alguma conclusão. Me conta o que do outro você já esperou, que o outro não pôde dar e você se frustrou porque esperou errado. Ou que o outro esperou de você e se frustrou porque você não era capaz de dar. Me conta um pedacinho da sua história. E se tudo isso fez sentido, me conta também. Deixa a sua curtida, deixa o seu like, compartilhe o vídeo e fica comigo até semana que vem, porque sempre é um prazer estar com você, tá bom? Obrigada por tudo.